Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Igor Moreira, da disciplina de inglês do curso preparatório Alcance. E nessa aula aqui, a gente vai ver umas dicasinhas de como que se estuda inglês, como que a gente faz uma melhor preparação da disciplina de inglês para a prova de concurso que vocês vão fazer. Beleza? Vem comigo então! Bom, então vamos lá. Primeiro, antes de a gente começar a falar de conteúdo, de gramática de inglês, você precisa entender uma coisa. O inglês, ele é uma língua totalmente diferente do português. Tem algumas coisas iguais, tem, mas você tem que botar na sua cabeça que o inglês, ele é uma língua. Tem aquela história de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Quem vem primeiro, o português ou o inglês? O inglês não tem essa, cara. Português é uma coisa, o inglês, ele é outra coisa. Então a gente precisa, tem que ter a mente aberta. Por quê? Tem coisa que parece, tem coisa que é muito similar ao português, a gente pode trazer muitas características do português, a gente vai fazer isso pra caramba, mas tem coisa que é totalmente diferente, tu vai olhar e vai falar assim, caraca, o que é isso, meu irmão? Nada a ver, totalmente diferente o significado do português. Eu trago um exemplo aqui pra você, ó. Olha a expressão, você já deve ter ouvido muito isso daqui, a expressão I miss you, né? Essa expressão, se você for traduzir ela ao pé da letra, eu perco, ou eu tenho falta, ou eu sinto falta alguma coisa, e você. Então é uma coisa que não faz muito sentido quando você faz a tradução literal dessa expressão. Só que a gente precisa ter a mente aberta, a gente precisa viajar um pouco. É o tipo de expressão no inglês que a gente usa quando sente falta de alguém, quando a gente sente saudade de alguém. E isso vai acontecer direto no nosso curso. Muitas das vezes a gente vai ver expressões, palavras, termos que não vão fazer muito sentido pra gente, mas a gente tem que ter uma noção do que, a gente tem que viajar um pouco, dar uma olhada no contexto pra gente poder conseguir entender um texto, beleza? Já falei pra você que o inglês ele é uma língua diferente, você está tentando aprender uma língua. E aprender uma língua, ler um texto, é reconhecer as palavras, é reconhecer a tradução, é entender uma explicação, é fazer tudo isso. Só que você tem pouco tempo, né, para a prova. A gente vai conseguir fazer isso, mas a gente precisa usar umas estratégias que facilitam esse caminho, que deixam as coisas um pouco mais rápidas. E uma delas é você traduzir e reescrever textos e questões. Tudo que a gente fizer aqui nas próximas aulas de gramática, de interpretação de texto, qualquer coisa, você dá uma pausa no vídeo, você pega aquele texto, aquela palavra, aquela frase ali, vai lá no teu dicionáriozinho e traduz, tenta entender o que aquilo ali está descrito, traz para dentro de você, o que essa frase está me dizendo, o que ela traz para mim com uma coincidência, uma coisa similar ao português. E é isso que você vai precisar fazer para a gente conseguir interpretar um texto, tanto de gramática quanto uma coisa de interpretação de texto. Beleza? Então vamos lá. Bom, mais importante do que saber a tradução de palavras, porque, cara, quando tu pegar o teu primeiro dicionário com a tua primeira palavra, você vai ver que tem palavra em inglês que tem listas de traduções e totalmente diferentes às vezes. Então, mais importante do que saber a tradução ao pé da letra de cada coisa é você saber quando usar aquelas coisas. Então nós vamos ver algumas estruturas que se você traduzir, você não vai entender. Mas você tem que saber por que aquilo tem que ser utilizado. Vou te dar esse exemplo aqui, ó, na hora, maneiro, ó, olha só. Olha essa frase, você já deve ter ouvido muito. Do you speak English? Traduzindo, né, com um português, a gente usa quando a gente quer perguntar se alguém fala inglês. Você fala inglês? Do you speak English? Só que esse cara aqui, meu irmão, esse maluco aqui, ó, ele é o verbo fazer. O verbo do, to do no infinitivo, ele é o verbo fazer. Aí você joga aqui nessa frase ao pé da letra. Fazer, você fala inglês. Não faz sentido. Só que esse cara é utilizado para frases interrogativas. Então, além de entender o que as coisas significam, a gente tem que saber também como que a gente vai usar. Beleza? Que estratégias que você pode usar para poder fazer tudo isso? Vamos ver aqui, ó. Tem mais coisinha pra gente ver. Primeiro, um caderno de anotações. Tem que ter um caderno. Quando você estiver assistindo as minhas aulas, você vai pausar, você vai anotar os tópicos principais de cada conteúdo. Ó, reescrever ajuda você a se conectar com aquela palavra, faz você memorizar. Isso vai facilitar muito o seu trabalho. Então, no seu cronograma de estudo, você tem que colocar lá um tempinho para você anotar, escrever o conteúdo, os tópicos principais de cada matéria. Legal?
Você tem que ter um dicionário, cara. Dicionário é super importante. Tanto dicionário físico como um dicionário online. Mas um dicionário. Porque o dicionário, ele te mostra o que aquela palavra ali pode ser. Beleza? Porque a gente tem palavras em inglês que elas podem ser várias coisas. Pode ser substantivo, verbo, um montão de coisa. Então o dicionário vai te mostrar tudinho o que aquela palavra ali pode ser. Tá legal? Ah, professor, o Google Tradutor serve pra mim? Serve, mas com moderação. Cuidado, porque o Google Tradutor, ele vai te dar as coisas muito fáceis. Tu vai jogar lá no Google Tradutor a palavra, vai sair a tradução, você, beleza, fiz a questão, mas você não praticou a escrita, você não praticou reconhecer a palavra. Então não faz isso, beleza? Use sempre um dicionário, tradutor, Google Tradutor, toma cuidado. Eu recomendo sempre um dicionário físicozinho, porque ó, isso ajuda pra caramba no reconhecimento. Tá maneiro? Legal. Além de você ter um dicionário, você tem que ter o seu próprio mini dicionário. Por quê? Porque você não precisa procurar naquela 1000 páginas de dicionário uma palavra que você já reconheceu. Então o que você faz? Ah, eu tô lendo um texto, Pô, não sei o que essa palavra aqui significa não. Circula aquela palavra, escreve no caderninho, no teu mini dicionário, chama ele assim, o My Dictionary, meu dicionário. Escreve aquela palavrinha lá, tradução, bota um exemplo, porque você está, de novo, escrevendo palavras, você está reconhecendo palavras, beleza? E aí, quando você bater o olho e ver aquela palavra de novo, você vai falar, pô, essa palavra aqui não me é estranha, eu acho que eu já vi. Ao invés de tu ir para aquele livrão grandão, vai para o teu caderninho, é bom que foi você mesmo que escreveu, foi com a tua letra, tem as suas anotações, tá legal? Caraca, professor, não tenho nada para fazer, tô com tempo livre, então você faz aqui assim, ó. Passa o seu tempo lendo e traduzindo textos, cara. Entra em sites de jornais, BBC, The New York Times, coisas internacionais. Passa o seu tempo lendo, traduzindo textos em inglês. Tudo isso vai adicionar, além de conteúdos, né? Você ainda vai estar treinando a reconhecer palavras e estruturas. Todas essas coisinhas. Maneiro? Legal? Bom, e como é que você faz? É só para traduzir um texto? Não é só para traduzir. Eu não quero que você traduza. Você não precisa só traduzir. Você precisa entender. Você precisa interpretar aquele texto. E aí é como eu te digo que o inglês é uma coisinha peculiar. Ele dá umas rasteiras às vezes que você tem que ficar ligado. Tem que usar, ó, a imaginação. Olha esse exemplo aqui, ó. O Julius, ele é workaholic. He has 3 jobs, he burns the candle at both ends. Aí tu olha, beleza, vou pegar meu dicionário, vou traduzir essa frase. Aí tá lá, o Julius é workaholic. É uma palavrinha que se usa para falar pro cara que trabalha muito. O cara que trabalha muito, ele é viciado em trabalho, ele é workaholic, né? Ele tem 3 empregos, ao pé da letra direitinho, show de bola. Aí você vai lá, ao pé da letra. Ele queima a vela nos 2 fins. Aí tu, ué, que é isso? Ele queima a vela nos 2 fins? Como é que pode? Aí vai aonde você tem que parar e tentar entender o que você escreveu, o que está escrito. O cara é workaholic, ele é maluco, ele trabalha muito. Ele tem 3 empregos. Ele queima a vela do começo até o fim. Isso aqui tá ligado com o fato dele trabalhar muito. Então você não precisa saber ao pé da letra o que significa, mas aqui eu estou dizendo que o cara trabalha muito. Eu só reforcei, eu usei uma expressão idiomática que enfatiza que ele trabalha muito. Ela é usada para dizer que o cara trabalha de manhã, tarde e noite. 3 empregos, num dia só, manhã, tarde e noite. Então você precisa ler as expressões, ler os textos e dar a sua interpretação para aquilo ali a partir do contexto, a partir das traduções. Porque aí, se você for só ao pé da letra, às vezes vai dar muito certo, não. As coisas não vão fazer muito sentido. Beleza? Bom, é isso aí. Agora a gente vai ficar aqui para a próxima aula. A gente vai começar a estudar um pouco de gramática. Dentro da própria gramática, nós vamos ter expressões, palavras. E dentro de cada questão, você tem que parar e aplicar as estratégias que eu estou passando para você reconhecer o maior número de palavras possíveis. Beleza, galera? Vejo vocês na próxima aula. Valeu!